Analista do MPU em 2 meses. Como fazer uma preparação relâmpago para essa prova? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Em outro vídeo eu dei dicas técnicas de estudo para quem está estudando para o MPU, começando agora na loucura, no desespero. Eu criei um e-book sobre isso. Está sendo muito legal ver o feedback de todo mundo e eu estou recebendo muita demanda sobre um material semelhante para analista. Então esse vídeo aqui é para quem é formado em Direito, quer fazer a prova do MPU para analista e precisa daquele ajuste para conseguir fazer o melhor possível nos 50 e poucos dias daqui até a prova. Existe uma grande diferença entre o estudo, esse vídeo para analista e o para técnico. Para técnico, eu foquei num público que está começando a estudar para concurso agora, que não conhece a maioria das matérias, que tem poucas horas de estudo por dia. Eu fiz para quem tem 3 horas de estudo, mas é claro que no e-book eu ensino como adaptar isso. Para analista, porém, o cenário é diferente. Você está estudando, você já é formado em Direito, então aquele monte de Direito você provavelmente já viu. Já estudou, tem uma base. Diogo, eu sei, mas cara, que minha mãe não saiba disso, eu não prestei atenção em nada, eu dormi em todas as aulas durante minha faculdade inteira. Ok, mas pelo menos você sabe o que significa CF, você sabe o que significa a Lei 8.112, já ouviu falar disso alguma vez na sua vida, você sabe a diferença entre Câmara dos Deputados e Senado Federal, enfim, você sabe alguma coisa que existe de direito nesse mundo. Então você já está melhor do que 90% do pessoal que começou a estudar agora para técnico. Então vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, as 4 matérias da prova de conhecimentos gerais. Português, acessibilidade, ética e legislação do MPU. A boa notícia é, as 3 últimas, acessibilidade, ética e legislação do MPU, você vai estudar direto pelas leis, direto pelas normas. Como você é formado em Direito, você já está um pouco acostumado, já consegue entender um pouquinho daquele tipo de escrita que é a legislação, a lei seca, que a gente chama. Então você vai reservar pouco tempo do seu dia a dia, 10, 15, 20 minutos, para ler um pouquinho dessas leis de hoje até a prova. Se tiver mais apertado de tempo, você pode pegar essas leis e dar um intensivão e ler essas leis 3, 4, 5 vezes nas últimas semanas, faltando 1 ou 2 semanas para a prova. Português é uma matéria que você vai ter que treinar questões CESP. Não é hora mais de você aprender português, agora é hora de você aprender a acertar questões do CESP, entender o que o CESP cobra, enfim, ganhar pontos. Você vai fazer isso treinando português, fazendo o máximo de questões que você puder na carga horária que você especificar para português. Tem que treinar questões, não é hora mais de ficar pegando a teoria. Se você estiver errando alguma coisa, você pega, anota num caderninho do desespero aquilo que não está entrando na sua cabeça, aquelas decorebas puras. Faça dessa forma com o português. E aí vem aquele mundaréu de direitos. São 10 direitos diferentes na prova de conhecimentos específicos, o que significa que as 70 questões dessa prova vão ser divididas por 10, dando uma média de 7 questões para cada uma dessas matérias. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. Direito Constitucional e Administrativo tiveram a maior quantidade de pontos de questões na última prova de analista do MPU, e os direitos militares, os 2 direitos militares, tiveram a menor quantidade de questões. Então, se você nunca teve contato com esses direitos militares, eles não tiveram questão quase nenhuma na última prova. Foi 3 para cada uma. Se você não tem tempo para estudar, o custo-benefício pode não ser interessante. São 2 matérias candidatas a você deixar de lado se você tiver muito apertado de tempo. Eu diria que Constitucional, Administrativo, Direito do Trabalho e Processual do Trabalho vão ser as 4 mais importantes. É um chute baseado na última prova. Lembrando que Direito Processual do Trabalho não estava na última prova. As matérias de Direito Civil, Processual Civil, Penal e Processual Penal tiveram pesos semelhantes ali entre 7 e 9 questões cada uma. A tendência é manter o mesmo nível de relevância. Mas o principal aqui é, não vale a pena você pegar teorias que você não tenha lido até agora. A gente está falando de uma preparação relâmpago, faltando 50 e poucos dias para a prova, não vai dar tempo de ler muita coisa, são muitas matérias, então o objetivo é acertar questões. E como eu falei no começo, você já tem uma base no direito. Seu objetivo agora é treinar questões. Fazer o máximo de questões do CESP que você puder, assinar um site tipo techconcursos.com.br, que tem banco de dados ali, uma quantidade de questões absurda, treinar o máximo possível. Filtra pela banca, pega uns 7 anos mais recentes, filtra pela matéria e por assunto dentro de cada matéria. Como eu falo no e-book, que eu fiz especificamente para quem está se preparando de forma rápida agora para essa prova,
Escolher os assuntos é algo muito importante e você tem sim uma ordem de preferência de assuntos dentro de cada matéria. Por quê? A banca tem preferência por alguns assuntos. Historicamente, eu fiz uma análise histórica, estatística de todos os assuntos de todas essas matérias. Eu coloquei em ordem quais os assuntos mais cobrados dentro de cada matéria, quais aqueles mais cobrados para cargos semelhantes em concursos feitos pelo CESP. Então minha dica é, talvez não dê tempo de você revisar todos os assuntos. Comece pelos assuntos mais cobrados. Assim você vai estar garantindo alguns pontos a mais. Quem compra o e-book leva também uma planilha de controle de questões que traz essas informações. Na planilha você tem cada assunto de cada matéria em ordem de importância. Esse assunto aqui foi responsável por 20% das questões do CESP nos últimos anos. Isso te ajuda a dividir o seu tempo. Então você tem na planilha a informação, quais os assuntos mais cobrados, e você tem também uns lugares para você anotar quantas questões você está fazendo de cada assunto e quanto você está acertando. É muito importante ter esse controle de quantidade de acerto por assunto de cada matéria, porque isso vai te dizer como você está em cada assunto, como você está em cada matéria. A planilha já traz todas essas informações automaticamente depois que você vai preenchendo, e isso te dá um mapa de onde estão as suas deficiências, onde estão as suas fraquezas. Vai permitir que você olhe depois, faltando 1, 2 semanas para a prova, tal assunto ele é importante pelo que eu estou vendo aqui no histórico da banca e eu estou com um percentual de acerto mais baixo do que nos outros. Eu vou dar uma boa revisada nesse assunto aqui. Isso é fundamental num estudo para concurso de alto nível, que é o caso de qualquer prova de analista formado em Direito. Então, é importante, essa planilha vai te ajudar bastante a organizar os seus estudos. Para técnico, eu sugeri uma estratégia um pouco mais arrojada. Se a pessoa não vai ter tempo nenhum de ler uma matéria e ela nunca teve contato com aquela matéria, eu sugeri utilizar o tecconcursos.com.br, filtrar, conforme eu falei, e aí, em vez de tentar resolver as questões, somente ler as assertivas certas. Dessa forma, você está se programando para reconhecer na hora da prova só as questões certas. Estudou só assim, pegou uma matéria X, estudou só pelas questões certas, nunca leu uma questão que está errada. Chega na hora da prova, você reconhece aquilo ali, marca como certo. Parece familiar, marca como certo. Se você nunca viu aquilo na sua vida, se não faz o menor sentido, você marca como errado ou deixa em branco. Essa é uma estratégia mais arrojada, eu sugeri isso para algumas matérias na prova de técnico. No caso do direito, eu espero que você já tenha tido contato, mas como eu falei, se você dormiu completamente durante um semestre inteiro, você pode fazer isso para uma ou outra matéria também. Essa aqui eu não tenho a menor ideia do que seja. Pega e estuda só pelas assertivas certas. No CESP é certo ou errado, você pega e lê a certa. Se a questão estava errada, você pega e chuta, não olha a questão antes, chuta, estava certa, você lê, estava errada, você nem lê, passa para a próxima. E aqui vem uma parte importante, se você leu o edital do MPU, você já está com essa pulga atrás da orelha desde o começo do vídeo, que é legislação aplicada ao MPU. É a matéria sobre a qual você terá uma discursiva nesse concurso. Lembra que eu falei de estudar via legislação, lei seca? É possível fazer isso, porém, você deve dedicar uma carga horária maior para essa matéria. Tem outra coisa para levar em consideração. Acessibilidade, ética e legislação do MPU, que são as 3 matérias que estão junto com o português na prova de conhecimentos básicos, são matérias mais simples, você pode estudar via legislação, mas se você pegar os 50 pontos da prova de conhecimentos básicos e dividir entre as 4 matérias, português com 20 questões, essas outras ficam com 10 questões cada uma. Isso é mais do que a média dos direitos, que é uma média de 7 questões por matéria, ok? Então, elas têm a sua importância. São matérias mais simples, você pode estudar via legislação, mas tem que levar a sério, você não pode deixá-las de lado. Vai valer muitos pontos, e um ponto de ética vale tanto quanto um ponto de direito constitucional. A legislação aplicada ao MPU vai ser cobrada na discursiva e você vai ter que estar mais craque nessa aí. Então, leitura mais frequente, ler mais vezes a legislação aplicada ao MPU. Se precisar de um material teórico, alguma coisa assim, se você tiver dificuldade no entendimento, use, ok. Caso contrário, você tem que estar com essas leis dominadas muito tranquilamente e praticar discursiva. Discursiva é prática. Mesmo que você não tenha um professor para corrigir sobre o tema de legislação aplicada ao MPU, você deve praticar a partir de agora.
faça pelo menos uma discursiva por semana daqui até a prova, para você pegar o jeito, para você pegar a estrutura de uma resposta de uma discursiva. Nem toda a nota da discursiva é conteúdo. Ela tem notas para estrutura, para, enfim, coesão, coerência, toda aquela coisa de introdução, desenvolvimento, conclusão. É importante você dominar essa estrutura para garantir alguns pontos ali. E isso vai facilitar, quando você domina essa estrutura, você tem mais facilidade para desenvolver melhor sua resposta, e ao treinar você vai estar ligando os tópicos ali na sua cabeça à forma escrita, à elaboração do raciocínio, e isso vai fazer com que você ganhe mais pontos. Então pratique a discursiva. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Tem um link aparecendo aqui no vídeo, no izinho no alto ou na descrição para o e-book Preparação Relâmpago para analista do MPU, para quem está naquele desespero. Se você conhece alguém formado em Direito, quer fazer essa prova de analista, compartilhe esse vídeo, me ajuda a disseminar esse conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.